Fala aí, pessoal, beleza? Então a intenção desse vídeo aqui é fazer a correção dos exercícios que a gente fez na última aula ali com o microbit, tá bom? Peço para que vocês reparem aí que o vídeo vai estar separado em duas partes, sendo um a correção do primeiro exercício e o outro, consequentemente, a correção do segundo exercício, tá bom? Então, o exercício que você tiver com dúvida, por favor, assista o vídeo até o final, que eu tenho aí a esperança de que isso vai te ajudar bastante a resolver os problemas daqui para frente. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. E aí, eu acho que a melhor forma de começar é lendo o enunciado, né? Então, nesse primeiro exercício aqui, a gente viu que é possível programar o que acontece quando a gente aperta cada um dos botões no microbit. Então, se eu quiser que apareça esse ícone quando eu aperto o botão A, ele tem esse botão que é um botão de evento, né? Quando eu aperto ele, ele é disparado automaticamente, o que significa que eu não dependo desses dois botões, né? Do On Start e o Forever. Ele meio que já funciona por conta própria, né? Ele consegue identificar quando eu clico nesses botões e fazer o que eu quero. Só que aí ele dizia o seguinte aqui: usando o bloco forever, o desvio condicional, ou seja, o if e os operadores lógicos, faça um código equivalente ao da imagem. Então a gente tinha que fazer que quando eu aperto o A, ele aparece o ícone, quando eu aperto o B, ele coloca o X, e quando eu aperto A e o B juntos, ele tem que limpar a tela. E aí vamos fazer isso aqui juntos. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai precisar, a gente vai ter que usar o forever, porque o start ele vai rodar somente uma vez. E aí, se eu rodar o código somente uma vez, as outras vezes que eu apertar, ele não vai interceptar esse meu comando. E aqui, como eu estou falando que eu quero saber se o botão está sendo pressionado ou não e fazer alguma coisa com isso, eu estou pensando num comando C, né? Se eu apertar o botão, ele tem que fazer alguma coisa. E aí, quando eu estou falando do C, eu estou falando de desvio condicional. E aí a gente vai lá, então, ali em lógica, e aí a gente vai usar a condição. E aqui eu tenho duas opções, então eu posso usar as condições onde eu só tenho if ou a condição onde eu tenho if else. Logo de cara, eu recomendo que vocês utilizem sempre somente o if, porque nem sempre a gente quer uma resposta contrária, como no caso aqui do else, tá? Geralmente eu quero uma resposta imediata com if, que se a condição que está lá for verdadeira, for atendida, ele faz alguma coisa, senão ele simplesmente ignora e segue a vida. Então vou colocar aqui. E aí a gente tem que colocar a nossa condição, né? Ou seja, quando o que tiver aqui dentro for realizado, ele vai colocar, vai fazer o que o código eu estou pedindo aqui dentro. E aí o código, o que eu quero que eu faça que o código execute é colocar a imagem do coraçãozinho. Então eu vou colocar a imagem do coração aqui. E aí a condição que eu quero que ele faça é saber se o botão A for pressionado. Então se eu for ali em input, eu vou ver que eu tenho o bloquinho lá do exemplo e tenho o bloquinho do A sendo pressionado que eu posso usar e vou encaixar aqui. Tudo bem? Então, quando o ar for pressionado, eu posso até testar aqui, vamos ver se dá certo. Quando o ar for pressionado, ele tem que aparecer o coração. É o que está acontecendo neste exato momento. E aí eu tenho uma outra condição que é quando o B for pressionado, então simplesmente cliquei, copiei, vou trocar aqui para B. E aqui eu vou colocar... Era o X? Deixa eu ver. Olha, inclusive nem era o coração, né? Era o checkzinho. Então, quando o B for pressionado, eu quero esse aqui. Vou copiar e colar novamente. E aí, quando o AB for pressionado, eu quero que ele limpe a tela. Então, no caso aqui, eu tenho que tirar esse aqui e colocar o Clear Screen, certo? E aí, no que vocês executaram, algumas pessoas identificaram, algumas não, né? Todo mundo identificou o problema quando eu aperto AB, que na verdade ele não apaga, né? Ele fica meio loucão. Ele vai, às vezes ele funciona o X, às vezes ele funciona o certo. E por que isso acontece? Isso acontece porque a nossa condição ela está incompleta. Incompleta em que sentido, Diego? No sentido de que, quando eu aperto A e o B, eu também estou apertando o A individualmente e também estou apertando o B individualmente. Ele não faz essa separação pra gente nessa lógica. Então, no momento que eu estou apertando A e B, eu também estou apertando A e B. Ou seja, ele está tentando fazer tudo isso aqui de uma vez só. Por isso que ele dá problema. E aí a grande sacada aqui era a gente garantir que a gente tivesse uma condição onde eu garanto que somente o A está sendo pressionado. Ou seja, o A está sendo pressionado e o B não está sendo pressionado. E aí como é que eu fazia essa lógica, né? O A está sendo pressionado e o B não está sendo pressionado. Bom, percebam que eu usei a palavra e. O A está sendo pressionado e o B não está sendo pressionado. Então estou falando de operadores lógicos. Então vou lá de novo em lógica e vou procurar o nosso operador e. E aí o que eu faço? Aqui. Opa, vem para cá. Se o A estiver pressionado e o B não estiver pressionado.
Bom, eu sei como é que eu faço o B estiver pressionado, né? Eu posso vir aqui, coloco aqui e falo, se o B não estiver pressionado. Só que eu quero o contrário disso. E qual que é o operador lógico que eu usava para fazer o contrário? Lembraram, né? Era o NOT. Era o NOT. Então vou lá de novo em lógica. E aí eu uso o NOT para inverter essa condição. Então quando o A estiver pressionado e o B não estiver pressionado, ele mostra isso aqui. E aí eu vou copiar e colar aqui de novo. E aí aqui eu vou fazer o contrário. Quando o B estiver pressionado e o A não estiver pressionado, ele vai fazer isso aqui. E eu vou puxar somente o de baixo aqui quando os dois estiverem pressionados juntos. Aí ele apaga. Bora testar? Beleza. O A apareceu. O B apareceu. E aí quando eu pressiono aqui, ele limpa a tela. Porque agora aqui eu estou garantindo que é somente o A, somente o B. E o A e B juntos, ele só funciona nesse caso. Beleza? Essa era a solução do primeiro exercício. O segundo exercício era um pouquinho diferente, ele já começava com um código como base para vocês verem o que estava acontecendo e vocês precisavam apenas alterar esse código. Então eu vou enunciado aqui. Ó. Ele diz, observe atentamente o experimento feito no MakeCode utilizando LEDs, repetições, condições e operadores lógicos. Então a gente tem um experimento aqui. Né? Aí eu consigo ver o código em JavaScript, que eu duvido que vocês tenham feito, mas dá para a gente ver. Eu posso ver em blocos e posso ver no próprio simulador aqui, grandão. E aí eu percebo que o que ele está fazendo é que ele está acendendo os LEDs um por um, indo primeiro nas colunas e depois ele vai indo por linha, né? Ele vai indo coluna por coluna. Beleza, percebi isso. Aí ele diz aqui, perceba que acendem em sequência coluna por coluna até chegar ao final. Usando desvios com operadores lógicos, altere esse código para que somente os LEDs da primeira, terceira e quinta colunas devem ser preenchidos. A segunda e a quarta colunas devem ser apenas ignoradas. O que significa na prática? Significa na prática que eu quero acender essa coluna, quero acender essa coluna e quero acender essa coluna. A segunda e a quarta, que são essa que estava acendendo agora, elas precisam ser ignoradas, ou seja, elas precisam ficar apagadas. E aí como é que eu fazia isso? Bom, primeiro passo é eu clicar aqui em editar código, ele vai abrir a janela aqui para a gente do código já executado. E aí eu preciso saber como eu posso acender somente os LEDs que eu preciso. E aqui a gente precisa pensar no que a gente tem aqui. Bom, primeiro eu preciso interpretar esse código aqui para entender exatamente o que está acontecendo. Eu tenho x e y, e aí eu tenho a função plot, e a função plot a gente sabe que ela serve para acender o LED. Tem a função pause, que ele serve para pausar a execução do programa por um determinado tempo, no caso aqui em milissegundos. E eu tenho dois fors aqui, que são duas repetições. Uma ele faz de 0 a 4 e a outra ele também faz de 0 a 4. Então o que ele faz? Essa primeira repetição, ela está ativando uma segunda repetição que faz com que ele vá acendendo as colunas, ele vá acendendo de coluna por coluna. Então aqui, por exemplo, quando aqui for 0, quando x for 0, né? Lembra que o for ele sempre vai contando, ele vai fazendo por 1 em 1 e a gente consegue saber em qual passo que ele está pela variável que ele está aqui. Então quando x for 0, ele vai estar aqui, x0, está na primeira coluna. Aí ele vai, vou fazer a repetição que está aqui dentro. Bom, o y vai começar no 0 também. Então ele vai acender o que está 0, 0. Então ele vai lá e acende o meu primeiro LED. Lembra que eles são divididos em coordenadas? Aí depois ele vai pro segundo aqui, ó. Ele vai voltar aqui. Aí o y agora, ao invés de ser 0, ele vai para 1. Lembra? Ele vai pro próximo passo. Aí o que vai acontecer? O x, ele continua sendo 0, porque ele não saiu daqui ainda. Então ele vai acender o LED 0, 1. Então ele vai acender o LED de baixo. Aqui ele vai de 0 a 4. Então ele vai acender, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele acabar essa repetição, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma nova rodada na repetição de cima. Então o x agora vai ser 1. Por isso que ele vai para a coluna do lado. Aí ele vai 0, 1, 2, 3, 4. Acabou essa repetição de dentro, esse x agora vai voltar mais 1. Então ele vai ser 2 agora. E assim por diante. Ou seja, como é que eu sei, como é que eu posso controlar quais as colunas que eu quero? Bom, eu sei que se a coluna for igual a 2 a 4, eu preciso ignorar. E se a coluna for igual a 1, 3 ou 4, né? 1, na verdade 0, 2 e 4, eu preciso acender. Né? Porque significa que a primeira
a segunda, a primeira, a terceira e a quinta. Perceba que eu falei se. Sendo que eu tô falando em si, eu tô falando de if. Então vamos lá. Vou em lógica. E que eu sei que eu tenho que usar um if. Agora vamos pensar no if aqui. Qual que é a condição que eu quero? Bom, eu sei que se a coluna for a 0, que é a primeira, ou a segunda, ou a quarta, eu preciso acender. Perceba que eu falei ou. Eu pensei no ou. Se eu tô pensando em ou, eu tô pensando no operador lógico ou. Então vamos lá. Como é que eu sei que ele vai ser a coluna 0, a coluna 2 ou a coluna 4? Bom, é o x que controla isso. E aí eu basta fazer uma comparação. Então vou fazer uma comparação. Bom, se x for igual a 0, que significa que ele está na primeira coluna, eu quero acender. Então vou colocar esse aqui dentro. Caso contrário, eu não quero que ele faça nada. E aí aqui eu preciso colocar, né? Eu quero que ele seja quando ele for 0 ou quando ele for 2. Vamos ver? Agora ele tem que acender somente a primeira coluna e a terceira, ó. Estão vendo que ele pulou a segunda aqui? Por quê? Porque aqui é quando x é igual a 1. E ele tá fora aqui. Mas, Diego, tá faltando mais uma coisa aqui, né? Eu preciso fazer quando ele for a coluna 0, a coluna 2 e a coluna 4. Só que esse hora aqui ele só cabe 2. E aí vocês lembram daquele exercício que a gente tinha lá na prova, que tinha uma pessoa que queria comprar uma porta lógica que tinha 3 entradas, só que não tinha como, e a gente tinha que dividir as entradas em duas portas lógicas? Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho um OR que só tem 2 entradas e eu preciso de 3, eu preciso encaixar 2 ORs juntos. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar um OR aqui. E eu posso pegar esse OR grandão e encaixar aqui. Certo? X igual a 0 ou x igual a 2. E aí eu posso até duplicar isso aqui. E x é igual a 4. Então olha só que interessante. Agora quando eu sei que a coluna é 0, ou a coluna é 2, ou a coluna é 4, ele é preciso acender. Que é exatamente o que está acontecendo aí no vídeo. Tá bom? Espero que isso tenha ajudado. Espero que vocês tenham entendido que se a gente consegue verbalizar, a gente consegue explicar o que a gente quer, a tradução para o código fica muito simples. Agora, se a gente tenta fazer direto no código, isso torna muito complicado, porque a gente começa a decorar, associar o código com o que ele está com a solução. E não é isso que a gente quer uma solução que seja aplicável em qualquer tecnologia. Então esse código aqui, se eu não quiser mais usar o microbit, eu posso fazer isso no Arduino. Se eu não quiser usar o Arduino, eu posso fazer em qualquer outra ferramenta, inclusive qualquer outra linguagem. Tá? Sempre pensa assim, eu quero repetir isso. Bom, se eu quero repetir isso, eu estou falando de repetição. Eu quero que isso aconteça se algo acontecer. Se eu falei o se, é if. Isso tem que acontecer se isso for igual a 2 ou igual a... ou é o meu operador lógico. Isso vai ajudar vocês a elaborarem o algoritmo que vai resolver os problemas. Tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.